Eu digo que quando a gente não transborda, nós somos egoístas. Essa é a grande verdade. No ano passado, o Brasil vendeu 235 bilhões de reais em imóveis. Os Estados Unidos tem 50 estados. Só um estado, que é a Flórida, representou um terço disso. 70 milhões de reais foi o que só a Flórida vendeu. Qual que é a diferença entre construtor e incorporador? Muitas pessoas se auto-intitulam como incorporadores, mas não são incorporadores. Você acha que muitas das pessoas se aproximam de você só para poder ser uma carta de entrada para chegar numa sala? Ou porque elas realmente veem valor em você? Esse é o PoeiraCast, meu amigo, um espaço para conversas reais, sem maquiagem e sem pressa. Aqui a gente fala sobre trajetórias, decisões, erros, acertos e tudo aquilo que constrói uma história de verdade. Antes do resultado aparecer, mais do que números ou discursos prontos, o Poeira TV existe para mostrar o processo, o caminho, a poeira no chão, os bastidores que ninguém vê, porque toda grande história começa simples, começa na poeira. Exatamente, meu amigo. Hoje nós estamos recebendo um cara que construiu uma carreira onde quase ninguém enxerga o processo. Foram feitos aí mais de 18 anos de trajetória no mercado de corporação imobiliária, atuando em projetos grandes, escala, ajudando a planejar bairros e cidades inteiras, decisões que impactaram milhares de pessoas ao longo dessa trajetória. Ele participou de projetos que somam mais de 10 bilhões em VGV e VGL. Se tornou especialista em Master Plan e passou a ser referência no mercado que exige visão a longo prazo e muita responsabilidade. Hoje, além de CEO da Metro e NC, ele também leva esse conhecimento para o digital, formatando e orientando e provocando as pessoas que querem entender o jogo da incorporação, como ele realmente é, sem atalho, sem ilusão. Ele transita entre o mundo técnico, o mundo real e o digital e faz parte de um ecossistema que conecta educação, negócios e visão estratégica. É um prazer receber ele aqui conosco no PoeiraCast. Bem-vindo, meu amigo Thales Barreto! Obrigado, meus amigos Túlio, Fagner. Uma honra estar com vocês aqui. A honra é nossa. Uau! Muito bom! Sacudir a poeira! Muito bom! Sacode essa poeira, vamos pra cima. Essa poeira. Obrigado, gente. Tamo junto. Grande Thales, bem-vindo mais uma vez. Thales, a gente sempre começa com nossos convidados, com as pessoas que participam aqui do nosso podcast, o que essas pessoas faziam no Brasil e o que trouxe elas para os Estados Unidos. E a gente queria saber um pouquinho dessa sua história aí, antes da gente falar mesmo hoje sobre o Thales Barreto. Então, Fagner, Túlio, eu sou um grande entusiasta aí do empreendedorismo, Então, desde novo, eu já tratei diversos negócios. Eu digo que meu primeiro negócio foi com 9 anos de idade, vendendo ficha no bairro lá, onde tinha ali aqueles famosos orelhões, Não, acredito que não seja o tempo de vocês, são muito jovens ainda, Obrigado. É os Botox. É muito Botox. Mas eu sempre busquei isso, empreender, inovar. Trabalhei em grandes multinacionais, mas sempre tive esse desejo, de empreender, de alcançar ali a minha trajetória, enfim, o meu espaço ao sol. E isso aconteceu, Isso aconteceu no Brasil por longos anos, na parte de incorporação, desenvolvimento de várias áreas do imobiliário, inclusive bairros planejados, como o Túlio bem falou. E eu cheguei nos Estados Unidos recente, Então, eu vim para cá única e exclusivamente por obediência ao Senhor. Então, foi por um direcionamento, por um chamado que eu vim para cá. Não tem nada a ver com business. Mas como o Senhor me chamou para vir para cá, vamos colocar pressão nos business. E exatamente isso que eu tô fazendo, A gente tá realmente ali nesse pouco tempo que eu tô aqui, conseguindo acessar excelentes oportunidades, inclusive com os meus 2 amigos que aqui estão, Tivemos esses dias especiais aqui no Texas, E todo o derredor, aqui Arlington, enfim. Nós conseguimos realmente encontrar excelentes oportunidades e essa é a minha missão. E transbordando na vida de muitas pessoas. Exatamente. Que é importante. Exatamente. Amigo, fale pra nós aí, antes da gente falar um pouco sobre mercado, números do Instagram, quem é o Thales Barreto fora do palco, fora dos holofotes? Quando a luz se apaga, quem é o Thales? Cara, então, o Thales é um servo. Essa é a grande verdade. Eu entendi, desde o início da minha trajetória, isso que me proporcionou alcançar alguns acessos que a princípio seriam inimagináveis se alcançar, porque eu entendi que maior que serve, Então, a minha trajetória toda foi pautada nisso, Em servir, enfim, entender que eu sou filho amado do Senhor e tudo que eu faço, eu sempre consagro
consagro ao Senhor. Eu sou pai da princesa Helena Barreto, de 9 anos. Elisa Barreto, que está vindo para nascer, ainda. Tá para nascer. Entre fevereiro e março, tá vindo. Sou esposo da minha rainha, Tamires Barreto, que Mulher enfim, usada por Deus. Extremamente usada, que é realmente ali foi um instrumento de Deus na minha vida, para toda essa minha jornada, para um ajuste de rota Sim. que foi necessário. E como eu falei inicialmente, sou entusiasta do mercado imobiliário, né? Então eu criei uma verdadeira paixão por esse mercado e faço realmente com brilho nos olhos, né? Então eu vejo não só a transformação que isso proporciona na minha vida, na minha família, mas o fato de você estar transbordando, né, proporciona que você consiga alcançar também outras vidas e outras pessoas possam ser abençoadas da mesma forma que eu fui. Uau. Então esse é o Thales Barreto. Uau. Grande Thales. Tô cheio de pergunta aqui, tá? Vambora. Um monte de dúvida mesmo. Thales, você era construtor, incorporador e professor, né? Porque mentor digamos que é uma vocação. Digo isso porque minha mãe é professora também, tenho 2 irmãos professor. E a virada de chave na minha vida foi quando eu aprendi aqui. Eu cheguei aqui como pintor, eu mesmo pintava. E a virada de chave na minha vida foi quando eu comecei a ensinar o que eu sabia. E hoje eu vejo você ensinando o que você sabe. E como que foi assim você se identificar como líder e agora como professor, mentor? O que tem somado na sua vida? O que transformou na sua vida a partir do momento que você começou a transbordar tudo aquilo que você captou e você aprendeu no decorrer de toda a sua jornada? Então, Fagner, eu digo que quando a gente não transborda, nós somos egoístas. Essa é a grande verdade, né? Então, sempre tem pessoas que precisam de algo que sai da boca de uma outra pessoa, né? A gente tem que estar sempre disponível ali para ser instrumento, né? Interessante que quando eu comecei nessa linha do digital, eu tinha muita resistência em gravar vídeo. Eu não entendi que fazia sentido, porque eu tinha muitos resultados nos meus projetos imobiliários, que eu já trabalho já há muito tempo, e resultados exponenciais. Então não fazia sentido, né? O homem-hora não dava ROI. Eu ficar me envolvendo com digital para colher algo que talvez ali em um ano digital, um projeto imobiliário fechado já resolveria. Mas eu entendi que literalmente não é sobre mim. Então, isso que deu, eu digo que deu o real sentido para minha vida, né? Então, é interessante que o fato de você se posicionar no digital, e muitas das pessoas acabam não entendendo isso, que quando você se posiciona, além de você transbordar a vida das pessoas, você alcança um outro nível de autoridade. Então, um exemplo prático do meu mercado, que é o seu mercado também, né, Fábio, você trabalha com isso, eu tinha alguns valores que eu cobrava de prestação de serviço, seja para desenvolvimento ali de loteamento, de residencial vertical, de shopping mall, outlet, de build suite, de hotel, resort, multipropriedade. Quando eu comecei a me posicionar no digital, aparecer mais, me apresentar ali como uma autoridade, os meus serviços no offline começaram a subir. E os negócios começaram a vir de uma forma diferente. Lembrem que há poucos anos atrás, né, quando se buscava quem é referência em determinado assunto, se falava de uma pessoa, a primeira coisa que você fazia é pedir o currículo. A pessoa hoje em dia, você fala de qualquer um. Fagner, quem que é Túlio? Quem que é Thales? Rede social. Então, assim, é uma potência o que se tem de oportunidade, geração de novos negócios, rede social. Quando a gente fala posicionamento, vem do posicionar, que está condicionado a múltiplas ações de movimento. Né? Por isso que fala posicionamento. Né? As pessoas acham que posicionamento é só uma foto bem postada, que é só um vídeo bem feito, e não é isso. Por isso que rede social, ela é movimento. As pessoas não ficam paradas, elas não são estáticas, as pessoas é movimento. Então, quando a gente entra nessa linha de fazer com que as pessoas entrem para dentro das ações múltiplas que nós causamos, isso fortalece o que é a posição de verdade de mercado, que é o que você faz. Exato. Quando as pessoas elas entram dentro do seu jogo, dentro do seu sistema, dentro do seu gabinete, elas estão em movimento.
para poder cumprir o que você colocou no papel, o que você tirou do papel, o que você construiu e o que você vai construir, né? Então, quando as pessoas elas conseguem multiplicar isso também, elas chegam no verdadeiro posicionamento. Senão fica tendo só uma foto postada na rede social. Wagner, é complicado ficar falando de rede social com um cara que é autoridade no mundo de rede social, né? Então vamos nos recolher aqui ao nosso mercado. Vamos voltar aqui à nossa pauta. Né, cara? Vamos voltar à nossa pauta aqui de construção, de sacudir a poeira. Tem que voltar pra isso daí. A gente tem Mas que... é interessante, amigos, que quando você entende, né, o seu posicionamento, né, e o quanto isso é importante para a vida das pessoas, isso volta para você. Assim, essa questão isso que foi o que mais despertou o meu interesse quando eu comecei a fazer ali. Eu tinha uma resistência por conta de exposição, né? Falei, cara, não faz sentido ficar me expondo dessa forma. Mas sabe o que acontece? Quando você se posiciona na rede social, pessoas fazem negócio com pessoas ou com negócio? Pessoas fazem negócio com pessoas primeiro. Depois ela se conecta com o tipo de negócio que a pessoa desenvolve, ou implementa, ou apresenta. Então a rede social te proporciona isso, você se aproximar das pessoas, né? E eu, como eu falei para vocês, eu tinha uma resistência com isso, que coisas foram ali rompidas no decorrer do tempo, mas essa parte didática eu sempre gostei. Então, por exemplo, eu dei aula já em instituição de ensino superior, de administração, de logística. Então, essa parte didática, eu já carrego isso por muito tempo. Só que o didático sala de aula é uma coisa, o didático digital, para mim, era uma grande resistência, mas eu rompi. Hoje sou um novo homem. E bora fazer um trabalho junto aí, pra poder romper mais. Vambora. Tô junto contigo. Não, no digital também eu tive uma resistência pra entrar também. A história da gente, assim, no início é bem parecida. Túlio, um dos caras que responsável, assim, por um mindset meu mesmo. A gente se conheceu e se conectamos há uns 3 anos atrás, quando eu contratei o serviço dele e a gente nos tornamos sócios. E eu tinha essa resistência mesmo de entrar, eu era muito focado aqui só em trabalhar, só em fazer as coisas. E, eu vou fazer um digital pra quê? As coisas aqui já tá dando certo. Isso aí pra mim é coisa de quem não tem o que fazer. Não é assim? E eu falei, não é assim, amigo. Ele foi mostrando, foi ali e aconteceu de eu começar a postar, de eu começar a fazer algumas coisas e fui me apegando àquilo e fui vendo o quanto aquilo transborda na vida das pessoas quando você passa uma história, principalmente de quem veio de baixo ou mesmo sem vir de baixo. Tem pessoas que são filhas aí de milionários ou bilionários e ensinam muitas coisas que aprenderam aí no meio do caminho e nem precisa por propósito, não é? E engraçado que quando a gente começa a postar e começa as pessoas a seguir, tem gente que você anda assim, as pessoas às vezes olham assim pra você e começa a lhe reconhecer, né? É engraçado. Isso é legal. A lapada do dia. E você fica meio que assim, tipo, eu não te conheço. Aí quando vem cair a ficha que você tá no digital, você expôs o seu rosto ali, que você já é uma pessoa pública, essa ficha caiu em mim, e quando caiu eu usei isso ainda mais para ensinar e para postar cada vez mais no digital, e foi assim uma força e energia que me deu. E quando que essa ficha assim, porque quem vê o Instagram da gente hoje, acha que é fácil. No início, só a gente sabe o que a gente ralou, o que a gente passou, o que a gente tem que gravar, a correria que é para unir isso ao trabalho, né? E como que foi assim essa virada de chave? Como que foi assim você ter continuado e hoje ser um sucesso, cara, no digital? Então, o interessante é que o digital a gente usa sempre um termo, mas muitas das vezes não para entender o que ele representa. Nós somos influenciadores. Então a gente influencia a vida das pessoas, você pode influenciar de forma positiva ou negativa. Sim. Então eu digo que para tudo na vida você pode escolher, você pode optar pelo bem ou pelo mal, né? E isso é uma ferramenta absurda, né? Para que você possa transmitir o seu conhecimento, para que você possa evangelizar, para que você possa levar boas novas, você possa transmitir com uma capilaridade absurda, não só na nação que você está, mas fora. Eu tive uma resistência, como eu disse, eu falei no início. E eu digo que nós somos frutos do meio, né? Então, eu precisei mudar as mesas que eu sentava, os ambientes que eu convivia, para que eu pudesse ter ali um despertar de uma nova rota que eu precisava conduzir, né? A minha vinda, a minha mudança, né? Engraçado que no local onde eu morava, no interior do Rio de Janeiro, eu era o cara ali que era referência, em todos os sentidos, né? Profissional, financeiro, muito bem sucedido. Eu sentava nas mesas ao qual eu era o mais influente. E a primeira provocação que aconteceu comigo foi sentar nas mesas que eu era o menos influente. Isso foi doído, mas para crescer, né? No pain, no gain. Então, foi necessário fazer isso para que eu pudesse, de certa forma ali, sabe,
Cara, florescer. Acho que essa é a palavra certa, de você se encontrar de uma forma diferente, de você entender que você precisa ativar novas pessoas. Sim. E através dessa mudança de mesas, Fagner, que o jogo mudou pra mim. Então eu saí de onde eu morava no interior do Rio de Janeiro, fui morar em Alphaville, né, me conectei lá ao ecossistema, né, o qual eu sou sócio do Pablo, Marçal, do Nézio Monteiro, do Thiago Rocha. E isso mudou minha trajetória totalmente, porque eu convivi com pessoas, né, a gente dizem que a gente é fruto das 5 pessoas que a gente mais convive, foi exatamente o que aconteceu comigo. E a mudança, na verdade, ela começa na mentalidade, né? Exato. Quando você mentaliza isso, o importante é o que você se sente. Eu, por muitos momentos também, sentei em mesas com pessoas que eram muito maiores assim, eu ficava olhando e digo, esse cara, ele come, ele bebe, ele vai no banheiro, ele faz xixi, ele faz cocô, ele faz tudo igual a mim, por que eu vou ficar com medo de falar com o cara? É isso. Não é? Então, quando você coloca esse medo pra fora, que é um medo bobo, você coloca na sua cabeça que, pô, pelo cara ter dinheiro, o cara ser famoso, o cara ter isso, aquilo, outro, ele vai ser... E muitas vezes é um cara muito mais simples do que você imagina. Não é? Você troca uma ideia, bate um papo, e às vezes a forma que você se comunica, muitas vezes é até melhor do que o camarada que é multimilionário. Engraçado você falar isso, Fagner, por exemplo, eu que caminho próximo, né, do Pablo, Marçal, do Nézio, pensa em caras simples. O Túlio os conhece também bastante. São caras super simples. Então, assim, eles têm ali o que têm, mas mantém a humildade deles, a simplicidade deles. E nesse ambiente eu quis sempre conviver, né? Pessoas que não faziam negócio apenas por negócio, mas negócio por propósito. Então, tinha toda ali uma linha de raciocínio que convergia com a minha, né? Então, esse foi... Se a vida meu caminho foi criado por conta disso. Tem que ser leve, né? Tem que ser. Tem que ser leve, Thales. Amigo. Eu gosto muito desse papo de propósito, porque propósito ele é mais do que só transbordo. O propósito é reacender a chama que às vezes em nós ela tenta diminuir todos os dias, por conta das dificuldades que ninguém vê como que um líder passa. Sim. Hoje ser líder, tendo na posição que a gente está, é muito solitário. Não é uma posição fácil. Porque a gente, principalmente quando é público, eu sempre falo isso para meus amigos, falo isso para as pessoas que andam comigo, o Fagner tem provado disso também, porque se a gente dá um posicionamento errado, é cancelamento de internet. Se a gente mostra vulnerabilidade, as pessoas usam isso para tirar vantagem da gente. Se a gente se posiciona errado, isso quebra algum negócio nosso. Se a gente é um dia tá um pouco mais arrogante, as pessoas elas olham pra gente estranho e acham que aquilo é a gente. Então não é fácil ser uma pessoa pública, não é fácil ser uma pessoa bem-sucedida, porque isso implica muito em todos os dias a gente ter que acender a chama do propósito e se equalizar. Não é fácil. Não é fácil. Então eu admiro isso em você, no Marçal, no Nézio, no Fá, e todas as pessoas como nós que a gente necessita manter esse posicionamento. Porque quem assiste, você que assiste, não tem ideia de como é controlar tudo isso do lado de cá. Interessante, Túlio, a gente falar de exposição, né? Vamos utilizar ali um exemplo principal, né? Que seria um exemplo categórico de tudo isso que a gente está falando aqui, que é Jesus. Jesus, ele se expôs totalmente. Totalmente. Para cumprir ali o propósito dele, enfim, e para que nós pudéssemos acessar o que nós acessamos hoje. Então, se ele fez isso, quem somos nós? Sem mídia social. Para não fazer também. Então, a gente tem que se posicionar, tem que se expor, sim, faz parte. Faz parte, né? Algumas pessoas vão criticar, assim como ele sofreu, a gente vai sofrer também. Então, teremos aflições sempre. Faz parte. Não, sim. E também... Mas maior que está em nós. Não, verdade. Thales, vamos lá entrar no assunto da construção, né? Vambora. Vamos lá entrar na construção. Eu queria saber qual que é a diferença entre construtor e incorporador. Coisa boa. Vambora. Então, na verdade, as pessoas confundem muito isso, né? Muitas pessoas se auto-intitulam como incorporadores, mas não são incorporadores. Então, o incorporador, ele não é alguém necessariamente técnico. Ele é uma pessoa que tem método e que une as partes. Então, o incorporador, ele é um articulador, ele é um maestro, né? Então, vamos fazer analogia com uma orquestra. Assim, tem todos ali os instrumentos, tem que ter uma sinfonia adequada e quem vai ser o regente disso?
é o maestro. Funciona da mesma forma na incorporação imobiliária. Então, você tem um projeto, parte do princípio para você ter uma incorporação, você precisa de um terreno, de uma área, seja qual for o tamanho, e o incorporador, ele une todas as partes para que aquele projeto possa se tornar realidade, em todas as etapas. Seja um pequeno prédio, ou um condomínio de altíssimo padrão, ou um grande shopping, ou um grande centro industrial, enfim. Então, o incorporador, ele faz todos esses processos. A construção é uma das etapas da incorporação. Essa, basicamente, é a diferença. O incorporador é algo macro. A construção é algo pontual, específico, que está dentro da incorporação. Não necessariamente você vai construir, quer dizer que você vai incorporar. Mas se você vai incorporar, você tem que construir. Senão o projeto não se torna uma incorporação de fato concreta. Essa é basicamente a diferença. Entendi. Então, no caso, o papel do incorporador você colocou bem, que é como um maestro mesmo. Ele pega ali o construtor, o arquiteto, o terreno e todas as peças necessárias para que aquilo saia da mente e se torne, né, algo concreto. Esse é o papel do incorporador. Exatamente. E ele não precisa necessariamente ser construtor. Ele pode ser também, mas... Pode ser também. Quer ver? Vou fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo aí. Vocês acham que o incorporador, ele precisa de dinheiro para incorporar? Então, o que vocês acham? Responda aí a pergunta antes de eu dar aqui a resposta. O que vocês acham? Eu achava que sim, até você já viu umas 10 palestras minhas? Até participar do CDI. Você não vale, eu também não vale. Você sabe minha palestra melhor que eu. Eu já sei bem essa resposta aí, né? Mas então, o que acontece? Respondendo para vocês aí. Você não precisa de dinheiro para incorporar. Isso que é o brilhante da incorporação. Você consegue, se a gente for falar de forma bem didática, o passo a passo, você tem a escolha e aquisição do terreno, o estudo para que o projeto possa ser desenvolvido. Dentro desse estudo, oriundo desse estudo, você tem as pesquisas, a viabilidade financeira, toda a parte do business plan, estruturação. Aí uma parte é correlacionada à outra. Você tem a parte dos projetos e estruturação, você tem a parte da comercialização, você tem a parte da efetiva obra, o pós, a entrega. Então, você tem um passo a passo na incorporação, que é algo muito simples de se fazer, porque essas etapas não são executadas pelo incorporador, e esse é o grande segredo. Quem executa são as pessoas a qual ele traz para esse jogo. E tem forma de você trazer. Poxa, Thales, sem dinheiro não faz sentido isso. Vamos lá. Se nós temos um terreno, tá? E queremos construir um edifício, qual que é a forma que a gente faz isso sem dinheiro? Primeiro passo, buscar um terrenista, um dono do terreno, que queira uma permuta. O que é isso? A gente vai fazer a avaliação do terreno dele, com algumas imobiliárias, e o terreno dele vai entrar como participação no negócio. Exemplo, se o negócio custa 50 milhões e o terreno dele vale 5, ele tem 10% de participação. E daí por diante. Projeto de arquitetura. Você tem um projeto de 500 mil reais. Como é que você faz esse projeto? Você chega no arquiteto, meu amigo. Sempre tem pessoas querendo fazer isso, querendo jogar esse jogo. Sim. Seu projeto, você fez um mapa de concorrência ali a 500 mil reais. Você chega para um arquiteto, que você entende que faz sentido caminhar junto com você, eu vou te pagar 800 mil nesse projeto ao invés de 500. Vou te dar 2 unidades, 2 apartamentos. Apartamento ali, no exemplo em questão, que vamos dizer que custa 400 mil cada um, 400 mil dólares cada um, vou te dar aqui 2 apartamentos. Tem muita gente que quer esse jogo, porque pro cara é o dia a dia dele. Construção é a mesma coisa. Então você consegue tratar com o construtor para que ele também possa entrar na permuta, não do valor da obra toda, porque de 70% a 90% da composição financeira de um empreendimento, residencial ou comercial, é obra, é muita grana. Mas o cara pode entrar com uma parte, com uma permuta. E você tem um fluxo de venda que você faz no início, e você pode usar esse fluxo de vendas, o valor que vai entrando antes de começar qualquer tipo de obra, você só fez a aprovação. Você tem ali o RI, Registro de Incorporação. Você não movimentou nada de terra ali, terraplanagem, nada, tá zerado de grana. Você começa a entrar o dinheiro e as pessoas vão utilizando esse dinheiro, colocando para o fluxo físico-financeiro e começa a obra. Esse é o jogo. Legal. De forma bem resumida, esse é o jogo. Não, de forma bem resumida, você deu vários insights, né? Para quem quer aprender a incorporar agora. Eu vou até escutar isso de novo. Ou seja, e um incorporador, ele pode ser um empreendedor, né? É o cara que empreende, ele pode ser um cara que estudar sobre incorporação, sobre construção, sobre tudo aquilo dali, questão de números, e ele ser o maestro dessa orquestra, não é? É exatamente isso, exatamente. É simples, com método, eu falo que parece ser muito simples, mas é simples desde que você tenha método.
Qualquer um. Eu tenho exemplos de pessoas que caminham comigo, que são mentorados, né? Pessoas que não sabiam que era um tijolo, um bloco. E o cara hoje está fazendo, médico, fazendo ali incorporação, porque entendeu o que é método, une as partes. E com o tempo, eu era um cara que... Eu comecei os meus negócios, eu era administrador, publicitário e tinha MBA de gestão empresarial. Zero conhecimento técnico. Então, pela minha jornada, naturalmente, eu fui acabando conhecendo de muita coisa, né? De engenharia, arquitetura, eu entendo, com propriedade disso. Fala a mesma língua que o engenheiro e que o arquiteto. Sim. Mas você não precisa disso. Esse é o ponto. E eu vi nesse glamour todo, sabendo disso tudo que parece ser tão palpável, né? O que ninguém conta sobre esse mercado da incorporação? Então, na verdade, o mercado... Incorporação, mercado imobiliário, em geral, você tem que tomar muito cuidado, porque é um mercado muito pujante, né? Por exemplo, mercado brasileiro, no ano passado, pra vocês terem uma ideia, tem um indicador que a gente usa chamado VGV, Valor Geral de Venda. No ano passado, o Brasil vendeu 235 bilhões de reais em imóveis. Estados Unidos tem 50 estados, só um estado, né, que é a Flórida. Vocês verem a discrepância absurda que é, né? Brasil e Estados Unidos, o potencial que os Estados Unidos têm. Flórida, que é um dos 50 estados, representou um terço disso. Então, assim, 70 milhões de reais foi o que só a Flórida vendeu no ano passado. Tá bom? Tem mais 49 estados. Então, assim, você tem um mercado com muitas oportunidades. E assim como qualquer mercado, você tem que saber separar o joio do trigo. Então, assim, por isso que é importante você estar muito bem respaldado, né? Muitas pessoas entram no mercado imobiliário como aventureiro, achando que é simplesmente botar dinheiro e colocar qualquer pessoa para desenvolver, estruturar, buscar empresas sérias. Então, não só Brasil, Estados Unidos, Europa, tem várias pessoas também mal intencionadas. Como é um mercado muito pujante, muitas pessoas confiam nesse mercado, que é aquele algo ali tradicional, né? Então, real estate sempre vai ser real estate. Uma casa, um apartamento, é a mesma coisa. Isso, naturalmente, pode ali ir de encontro à fragilidade de algumas pessoas que confiam em outras sem buscar. Então, assim... receita básica, sempre busque o histórico das pessoas que você está contratando para desenvolver, para estruturar, para comprar um imóvel. Então, o histórico da empresa é uma famosa due diligence do cliente que você vai estar, da pessoa que você está ali se propondo a ser cliente para comprar ali ou contratar algum tipo de serviço. Então, como qualquer outro mercado, tem que se respaldar e hoje é muito fácil nas redes sociais você buscar histórico das pessoas, né? Buscar histórico e ver como que tá indo, né? Exato. A história daquela pessoa e analisar tudo isso. E o que é Master Plan? Explicado de uma forma assim simples. Então, Master Plan é uma coisa que é pouquíssimo explorado no mercado imobiliário. O que acontece? Hoje tem muitos especialistas em várias áreas do mercado imobiliário. Exemplo, loteamento, residencial vertical, cara que entende de shopping, cara que entende build suite, que são os imóveis planejados, né, o BTS, hotel, resort multipropriedade, agro, que é a parte de fazenda. Então você tem especialistas em cada uma das áreas. É difícil mesmo você encontrar uma pessoa que entende todas as áreas, que foi exatamente o que eu me especializei. Eu escrevi um livro, né, que foi publicado no ano passado, chamado Qual é o Plano, que fala de todas as áreas do Master Plan, né? Então, na prática, tá? O que o Master Plan é? Master Plan é a sinergia do imobiliário. E qual que é a diferença do Master Plan para uma expansão territorial comum, que é o que a gente vê demais? Às vezes você vê um bairro crescendo, você, aqui é um Master Plan, não necessariamente. A diferença do Master Plan para o bairro tradicional é que no bairro tradicional você tem uma grande área, as áreas são ali partilhadas e são vendidas e cada um desenvolve os seus negócios imobiliários de forma aleatória de acordo com o zoneamento, com o zone que tem ali. O que pode fazer? Você não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Você tem todos os critérios ali da prefeitura, do condado para entender. Aqui pode fazer industrial, aqui é residencial, aqui é comercial. Ponto. Então você vende as áreas, você fraciona essas áreas e isso é uma expansão territorial, uma expansão de bairro. O Master Plan é outro jogo. Você fala da sinergia do imobiliário por quê? Um grupo apenas planeja todo o passo a passo. O desenvolvimento, o planejamento, o desenvolvimento em si, a execução, a entrega e o pós. Então, no Master Plan, você centraliza a tomada de decisão. No início, no desenvolvimento e na entrega. E essa é a diferença do jogo. E quando você fala de centralizar a tomada de decisão, naturalmente tem que ter estratégia, é algo muito complexo para se trabalhar. A gente está falando de grandes áreas, né, de grandes bairros planejados. Você precisa coordenar literalmente cada uma dessas áreas, entender a questão do timeline, quais são as etapas, quando cada uma delas vão ser executadas. E a grande virada de chave nesse negócio é que quando você faz isso, você tem um resultado absurdo, uma questão lógica. Uma coisa é você pegar uma área grande
e falar que você vai ter ali um shopping loteamento. Outra coisa é você pegar uma área grande. Por mais que você entregue ela daqui a 15, 20 anos, você já lança ela no momento presente, fala como vai ser esse bairro, a execução vai ser feita em 15 anos, só que o cara já consegue entender, enxergar lá na frente o que vai acontecer. Aí o jogo muda. Os valores, enfim, do acre quadrado, ou do square feet, ou do metro quadrado, aumentam exponencialmente quando você faz essa estratégia. Muito mesmo. Muita gente procura achando que isso é dinheiro fácil. Cara, até que não. Até que não. As pessoas sabem, quando se fala de master plan, sabe que é complicado, né? Então, desenvolver um bairro, as pessoas têm consciência que é um negócio complexo. Outras mais, outras menos. Mas quando fala de algo dessa proporção, uma coisa é você fazer um loteamento, fazer um prédio, outra coisa é você fazer um bairro planejado, né? Então, o Pablo é realmente Escobar muito complexo. fez um bairro planejado, né? Lá no Colômbia. Foi. Não vi, não. Medellín? Ele fez um bairro lá, na época que ele chegou a ser, acho que o 7º. Ele tava na lista, né? Da Forbes, ele como foi um dos da homens Forbes, mais ricos do mundo. E ele pegou uma parte desse dinheiro e construiu muitas casas, hospitais, inclusive um presídio lá pra ele. Ele foi preso no presídio dele. Quando ele foi preso, ele construiu o presídio dele, que ele precisava ser preso. Pra ele ir para o presídio dele. Então, no presídio dele tinha a sala dele. Você tá vendo muito Netflix, hein, Fag? Você tá vendo muito Netflix. Não, pior que é uma história, e a história é verdadeira. Mas é verdade. Mas eu tô falando porque eu vi também. O cara tinha safari na casa dele, era uma coisa absurda, né? Enfim, mas não é uma referência acessível. Uma observação aqui importante. É um entretenimento meio... Esse master plan, Thales, ele já foi executado em algum lugar? Ele já é um modelo físico que já foi feito? Ou ele é um planejamento, é algo seu que você criou e está em fase de desenvolvimento? Não. Tem alguns empreendimentos que foram já desenvolvidos em alguns locais do Brasil, tá? E nós estamos com alguns desenvolvimentos em andamento nos Estados Unidos. Hoje, pontualmente, em Orlando. Então, a gente está tratando algumas áreas, está procurando aqui, como vocês acompanharam hoje, procurando área aqui no Texas para poder desenvolver. A ideia é que a gente faça isso em outros locais. Foco ali inicial, Orlando. Talvez ali um segundo passo seria o Texas. E você consegue, do mesmo jeito que eu falei da incorporação ali na essência, você consegue coordenar isso de forma muito estratégica, né? Então, são vários business. Quando você fala do master plan, você tem vários business. E você tem grupo de sócios pontuais para esses business, né? Então, isso é uma outra confusão que se cria na cabeça das pessoas, né? É um investidor só para todo master plan? Um grupo de investidores? Não. Eu nem faço isso porque não é prudente. É melhor ali eu pulverizar os grupos de sócios. Esse aqui vai ficar com a hotel, esse aqui vai ficar com a grande rede de varejo, esse aqui vai ficar com shopping, esse aqui vai ficar com loteamento. Você vai pulverizando, vai distribuindo. E aí... O maestro é exatamente esse momento de você coordenar isso tudo. Você gerir isso tudo. Esse é o jogo. E o master plan, ele é mais para casas ou ele funciona para prédios também? Então, o master plan, na verdade, ele compõe todas as áreas do imobiliário. Então, quando a gente vai fazer um estudo de master plan, a gente faz ali a nossa pesquisa de mercado, para que a gente possa entender o que se tem de potencial naquela região. Então, e a pesquisa de mercado é algo muito cirúrgico. Ela te passa, por exemplo, quantos apartamentos comportam aqui no prédio que você vai fazer? Qual o tamanho do apartamento? Qual que é o valor praticado? Né? Então, assim, é uma coisa muito cirúrgica e você consegue desenvolver todo o master plan exatamente balizado nisso. Seja na parte de casas, na parte de apartamentos, tudo do imobiliário compõe o master plan. Aí vai depender muito da pesquisa, da vocação que vai se ter. O que cabe ali? Operações de build suite, BTS, né? Que são os imóveis planejados, né? Então, hoje uma Target quer abrir uma loja, não sei se vocês têm ciência disso, mas a Target não simplesmente vai lá, compra o terreno, constrói e inicia a operação. A operação BTS, o que é? Você tem empresários sempre, para essas marcas de renome, obviamente, o cara não vai entrar em algo que não é seguro, né? E tem empresários que estão dispostos a comprar a área, a construir a área, desenvolver tudo, entregar prontinha para o Target, para poder receber um aluguel de 30, 40 anos. Que louco. Então, você tem inúmeros negócios que podem se ter, de residencial, comercial, industrial, lazer, serviço de entretenimento. É um pool de negócio. Não, e olhando para isso tudo que o Thales está falando, você de casa que está assistindo, ele tem tanta propriedade que ele está falando que ele conseguiu pegar tudo isso e transformou em educação, transformou em mentorias, transformou em eventos presenciais para poder ensinar mais pessoas a fazer esse trabalho, né, Fafá? Sim. O que eu percebo é que o master plan é algo muito complexo, né? Depende ali de algumas pessoas e estarem alinhadas, né? Não é
qualquer pessoa que tem um perfil para se qualificar ali, eu quero investir, eu quero entrar, e depois que o negócio for para frente, você ter dúvida se aquela pessoa é capacitada ou não para dar continuidade nisso juntamente com as demais. Porque uma pessoa mal escolhida, acho que no meu entendimento, pode dificultar ali a execução, né? Sim. Não, esse é o desafio, Fagner, da pessoa que vai gerir isso, né? De quem vai ser um maestro. Uma coisa é ser um maestro de um loteamento, de um edifício, até de um shopping, mas quando fala de um master plan, realmente é muito mais complexo, né? Depende ali de um know-how ali para poder tocar esse negócio. Mas, como eu te falei, você tem método para fazer isso. Você consegue acompanhar ali cada passo, você tem ali o timeline das execuções, você tem um momento, a pesquisa de mercado te dá um momento. O que você vai lançar primeiro? Pra você ter uma ideia. Você não lança, o que eu acho que vai dar certo agora. É o prédio, é o loteamento, é o shopping, é o build suite, é um hotel. Não, você consegue definir com embasamento técnico o que tem que ser feito a cada tempo. Então você define esse cronograma aí de forma bastante coordenada e estratégica. Como que você consegue filtrar as pessoas que podem entrar nesse jogo? Como que você filtra essas pessoas que podem participar disso? Porque com certeza chega muita gente com dinheiro, muita gente poderosa, mas às vezes não tem o coração, não tem a mente, não tem estrutura. Como que você filtra isso? Como que você decide? Essa pessoa é a certa, essa pessoa eu vou ensinar e ela vai dar trabalho. Então lembra que eu falei com vocês que eu tinha uma grande resistência com esse negócio de mentoria, né? Dada a dedicação que é necessária, tudo que eu faço eu gosto de fazer com excelência, não abro mão disso. Mas o que eu tinha uma resistência hoje é o que impulsiona todos os negócios de uma forma absurda, né? Por quê? A melhor forma de você conhecer o coração da pessoa, como você disse, Túlio, eu uso muitos também para os meus negócios, é você ter tempo de caminhada com ela. Então, nesses eventos que a gente faz, nos mentores, nos mentorados, né, que acompanham a gente, eles além de aprenderem, né, eu faço muita questão de trazer coisas funcionais, né? Engraçado porque eu lembro quando eu comecei a fazer um benchmark ali, quando eu comecei nesse mercado, e peguei pessoas dessa área para poder entender, e o que mais me impactou é que eu via, a grande maioria, para não dizer todos, que eles são caras mentores de teoria e não de prática. Eles se validam por resultado de alunos. Então, eu sou um cara que tem 2 décadas aí de vivência, eu comecei a ensinar depois, tem todo um histórico aí, uma trajetória, né? E para que essas pessoas possam acompanhar, né, possam estar juntas, né, possam aprender, eu sempre parto do princípio dessa questão do ser funcional. Então, teoria por teoria, você compra meu livro, você vai entender de master plan, você vai entender de incorporação imobiliária, você assiste conteúdo na internet, mas nada substitui acompanhamento, nada substitui você ter ali um mentor, né? Todos nós temos que ter um mentor. Eu sempre digo que para você ensinar, né, e se manter ensinando, você tem sempre estar predisposto a estar sentado para aprender. A gente está em eterno aprendizado, faz parte do jogo. Então hoje eu sou mentor e participo de mentoria, e faz parte do jogo. A gente sempre está aprendendo coisas novas, tem ferramentas novas para poder compartilhar com o próximo, né? Então essas pessoas que começaram a caminhar comigo, elas começaram a fazer na prática isso, né? Então, por exemplo, eu tenho a incorporação na teoria e tenho a incorporação na prática. Então, pra vocês terem um parâmetro, hoje a gente fechou uma área em São Paulo, né? Para fazer, no interior de São Paulo, para fazer um master plan junto com os alunos. Então, eles estão desenvolvendo um master plan do zero, eles ganham dinheiro com isso. Então, é algo que o principal benefício disso para mim, além de tudo que eu falei aqui, é que eu consigo trazer pessoas com a mesma visão que eu tenho, com o mesmo propósito que eu tenho, e fazer negócio, não apenas por negócio, mas negócio com propósito. E aí eu percebi que comecei assim, a acessar os melhores negócios depois que eu comecei a me envolver com o digital. Aí sim, esse foi ali o troféu, o que coroou ali, até para meu entendimento, que fazia muito sentido tocar isso. Os negócios começaram a vir de forma muito, muito forte. Não, muito legal essas dicas mesmo. Thales, ligeiramente uma honra mesmo estar com você aqui. E eu queria entrar em um assunto agora que envolve inclusive eu nesse assunto, né? Por quê? Porque eu vejo muita gente que trabalha aqui nos Estados Unidos ganhando seu dinheiro, mandando para o Brasil, enviando para o Brasil, né? Fazendo câmbio ali de dólar, enviando em real para o Brasil para comprar imóveis lá, compra um imóvel, compra um terreno, compra algo lá. E são pessoas que estão aqui, e hoje eu vendo como que as coisas funcionam aqui,
eu sei o tanto de dinheiro que eu já perdi em ter enviado dinheiro para o Brasil. Qual que é o seu ponto de vista relacionado a isso? Cara, então, o interessante do mercado imobiliário é que ele é muito dinâmico. E por ele ser muito pulverizado, sempre você tem um setor, independente do momento econômico do local, que está em alta. Então, por exemplo, o Brasil está no melhor cenário hoje? Não. Mas tem oportunidades. Então eu digo que os cenários de crise são cenários também de ótimas oportunidades. Então eu tenho negócio que estão em andamento lá, masterplan, loteamento, shopping. Obviamente, né, que a gente tem que ser muito mais seletivo nos negócios, mas tem excelentes oportunidades. Mas o que eu falei para vocês há poucos aqui, gente, eu acho que quebra qualquer tipo de argumento, né, com relação ao que é o mercado imobiliário aqui. Para mim é indiscutível, eu continuo com os negócios lá, mas para mim, o jogo do imobiliário, o jogo do real estate é aqui nos Estados Unidos. Sim. Então, você pode se investir sim no Brasil, como eu invisto, eu tenho negócios lá, só que é questão de momento, pessoal. Então, assim, você tem um mercado muito consolidado, que independente ali de crise, ele consegue ali se manter em alta, e é o que está acontecendo. Você teve por estar inflacionado alguns preços em alguns locais, por exemplo, Califórnia passou por isso, Flórida passou por isso, e você vê ali uma redução de preço de 4%, 3%, 5%. Você pesquisar ali os dados, você vai ver isso, mas não deixou de vender. O que eu mais escuto do mercado é o seguinte, Thales, a gente não deixou de vender, só que está vendendo mais barato. E é um momento. Então, por isso que eu digo, e hoje eu tenho muito essa consciência, por já estar aqui, hoje morando aqui, mas eu já vim aqui muitas vezes, né? Que o mercado imobiliário aqui é incomparável. É muito bom. Tem muito negócio, muita oportunidade para você investir aqui. Essa é a minha visão. Eu construo lá no Brasil também, lá na Paraíba, em duas cidades, na cidade onde eu nasci e na capital, e também construo, tenho sócios em São Paulo. A gente constrói lá. Mas, realmente, comparando com o que eu faço aqui e o que acontece lá, o que eu ganho lá em um ano, juntando tudo em um negócio aqui, eu faço tudo que eu lá em um ano. Em um ano, com um valor de giro muito menor em dólar aqui. Quando converte, nem se fala. Então, assim, é uma diferença absurda o imobiliário, o real estate aqui dos Estados Unidos, quando a gente compara realmente com o Brasil. Quando você entende esse jogo daqui dos Estados Unidos, é algo assim, uma diferença absurda relacionada ao Brasil. Eu mesmo não indico. Você tem dinheiro, você está ganhando em dólar, meu irmão, compra aqui, a gente sabe que também vai da situação e do momento de cada um, né? Muitas vezes a pessoa está fora de status, está algo nesse sentido, então ela vai investir, pegar o dinheiro dela, colocar onde é seguro para ela, né? Mas tem muitas coisas aqui que dá sim para fazer, para comprar, você mesmo reformar, principalmente quem trabalha na construção, juntou um dinheiro ali, um dinheirinho 50, 60, 70 mil dólares, compra uma casinha velha, reforma, aluga, vai fazendo dinheiro, então vende. Não é? A pessoa mesmo já trabalha com construção, ela vai lá e reforma. Então ela vai estar pegando esse dinheiro, ganhando e jogando e enviando isso para o Brasil. Tá perdendo muito. Eu tô dizendo porque eu sei, porque eu perdi. E continuo fazendo lá, mas já vou logo dizer que eu tô só terminando o que já tem lá. E Thales, a pergunta é, se você pudesse pegar tudo que você tem lá e dizer, não, eu vou pegar isso daqui, vou transferir e fazer nos Estados Unidos, você faria? Cara, então... eu tenho coisas lá muito bem consolidadas. São cenários diferentes. Então eu entendo que eu posso acelerar os meus negócios aqui, independente das coisas que estão lá. Continuo tocando do mesmo jeito, não estou dando a mesma ênfase que eu dava antes, obviamente, né? Entendendo aqui na prática esse mercado imobiliário. Mas eu entendo que tem seus benefícios, né? De ambos países, né? Então... alguns negócios específicos eu continuo investindo lá e vou continuar, né? Mas, como eu disse, reitero, eu estou canalizando as minhas energias para cá. Porque o mercado é diferente. É interessante, Fábio, porque assim, as pessoas têm muita mania de converter, tantos dólares e tudo mais. Mas você tem que entender, gente, que as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos recebem em dólar. Você não tem que falar dólar real, tem que falar dinheiro. Então, se você vai comprar algo, é 300, não é 300 dólares, é 300 dinheiros. E o poder de compra aqui é totalmente diferente. Uma compra que você faz aqui num bom supermercado, com 300 dólares, você compra coisas muito boas. E é a mesma coisa que você pagaria 1.500, 1.800 reais, onde eu pagava lá em Alphaville, por exemplo, nos mercados. É absurdo. Tá, se converter, parará. Mas o cara que recebe em dólar é real. O cara lá recebe em real ou dólar. Eu recentemente, eu conversei com um rapazinho que trabalhou na pizzaria aqui, muito conhecida, no fast food.
mundial, enfim, bem conhecido. E ele falou pra mim o seguinte, trabalho 6 horas por dia, ganho $2.800, não tem 21 anos. Então, assim, o salário correspondente que o cara ganha em real lá, mas o poder de compra que ele tem aqui. Sabe o que eu achei incrível? Quando eu fui no Walmart, eu vi as televisões lá de TV de 80 polegadas por $100 e poucos. Cara, é absurdo. $200. É absurdo. E isso é uma coisa que não tem como comparar com o Brasil. Não tem, cara. Eu fui no Sam's Club com o meu xará que tá aqui, o Túlio, e tinha uma TV lá de 100 polegadas por $1.200. Olha aí. Uma TV dessa... Quanto que é no Brasil? Uns $20 mil. Essa é a diferença. Ou seja, seria $1.200 aqui e R$1.200 no Brasil. É isso aí. Né? Como É se dinheiro, custasse Esse é o jogo. R$1.200 Não tem que converter. Tem que converter, simples assim. Então, por isso que é diferente. Poder de compra, isso serve para tudo, para imobiliário, o preço, né? Isso eu me espantei demais, né? Os valores de imobiliário aqui no Texas, casas maravilhosas, excepcionais, com preços excelentes. Então, assim, esse é os Estados Unidos. Você é um cara que ensina muito, amigo. Todos nós somos mentores, né? E a gente sempre tem aquela chave exclusiva que a gente revela só para as pessoas que já têm um tempo maior de caminhada e que pode ter acesso a algumas informações, principalmente informações que colaboram com acessos no mercado, colaboram com facilidade, com várias coisas que acontecem nos nossos bastidores que podem favorecer o negócio dessa pessoa. Isso é uma responsabilidade. Quando você acha que alguém está pronto para você transferir esse acesso também? Então, nada melhor que o tempo, né? Então, por isso que a caminhada é tão importante. Então, meus próprios mentorados, né? Quando a gente fala do master plan, eu sempre digo para eles, eu não posso ser irresponsável por ele ser mentorado, e ser talvez competente em uma área, eu preciso ali ponderar até que ponto que ele consegue vai executar determinada função, uma construção, um projeto. Então, eu sempre pondero isso, né? Cada um está no seu momento. Então, o cara pode escalar. Então, a gente vai pontuando as prestações de serviço, os serviços que são feitos baseado no que esse aluno ali ele dá conta de fazer. Então, eu digo que a melhor forma, né, de você ter essa transferência, o Túlio, é entendendo a evolução da pessoa, né? E o tempo te proporciona isso, né? Nada melhor que o tempo para você entender ali do momento da pessoa, o que ela está disposta, né? Como que ela se comporta ali quando tem uma situação ali de crise, uma situação de frustração, e aí, consequentemente, você vai tocando ali e trazendo pessoas que vão estar agregando para o seu negócio para que todos possam ganhar juntos. Muito bom. Bem legal, você é sócio direto, né? O cara que cuida ali da parte de incorporação, construção, imóveis, real estate, do Pablo Massal, juntamente com o Nésio Monteiro, juntamente com o Thiago Rocha. Você é o cara ali que tá CEO, digamos assim, fazendo tudo isso acontecer. Como que é, assim, ser sócio do Pablo? A gente vê o Pablo ali, é um cara que é altamente influente, cara que tem vários códigos. Você também tem código para dar pra galera. Como que é ser sócio assim e fazer parte desse ecossistema? Cara, então, eu sou muito grato, né, a vida do Pablo, do Nésio, do Thiago, porque foram pessoas que eu aprendi demais. Pessoas que são simples, como eu falei para vocês, mas que, assim, me proporcionaram alcançar um momento de disrupção na minha vida, né? Então, eu sempre tive, sempre predisposto a sentar para aprender com eles. E hoje, né, como o que eu expliquei para vocês aqui de tempo, né, foi exatamente o que eles usam na prática, né? Então, você quer caminhar, todos querem caminhar nesse ecossistema, a grande maioria das pessoas, né? Eles têm esse tempo ali, a gente fala do teste, né? Você passar pelas fases para que você possa estar apto efetivamente a caminhar junto, muito em virtude dessa questão do negócio, com o propósito que eu falei com vocês. Então, hoje, na verdade, eu não sou CEO, eu sou CVO, né? Então, o CVO é o cara que é o analista, é o estratégico, né? E hoje eu defino, né, as estratégias, eu tenho toda uma equipe operacional que trata, tem uma governança na minha empresa, nos meus negócios, e eu fico muito mais na parte estratégica, de novos negócios, enfim, de parcerias pontuais ali, estratégicas. Mas é interessante demais caminhar com eles, porque assim, você aprende a todo momento. E o principal, você faz negócio com algo que eu sempre busquei nesse mercado, que é um mercado assim, é um mercado de pessoas muito poderosas, e que acabam ali esquecendo dos seus valores, infelizmente, em determinado momento, deixa o dinheiro ali as corromperem. Né? O que eu sempre busquei nesse mercado foi pessoas que tratavam o negócio com propósito, foi exatamente o que eu encontrei com eles.
Entendi, não, bem legal. E uma perguntazinha, acho que muita gente quer saber. Eu sei como sócio, um cara que tá nos bastidores, você deve ouvir muita conversa ali com o Pablo, com a galera. Pablo é candidato a presidente 2025 ou não? Não responde agora, calma aí, 2026, próximo ano, calma aí, não responde agora. Vamos pra próxima. Vai ter que segurar o suspense. Tem muita pergunta que eu gostaria de fazer, mas eu não posso. Mas o que as pessoas hoje enxergam sobre essa relação? Sabendo que hoje no mundo da influência, as pessoas levam muito mais em consideração aquele que tem mais audiência. Né? Você acha que muitas das pessoas se aproximam de você só para poder ser uma carta de entrada para chegar no Marçal? Ou porque elas realmente veem valor em você? Porque eu vejo que pessoas que não têm condição de pagar um conselheiro, tentam se aproximar dos outros players, tentando chegar até o Marçal por um tipo de idolatria, que por mais que não é construído dentro do ecossistema do Marçal, existe esse treinamento por conta que existe uma crença forte, existe uma crença ali dentro. Então, muitas das pessoas que não têm esse acesso direto a ele, procuram players para poder acessar a ele. Como que você lida com as pessoas que te olham para ser só essa carta de acesso? Túlio, tá tudo certo para mim. E de fato, as pessoas fazem isso, assim como eu fiz um dia, né? Então, é buscar os acessos e tá tudo bem. O que muda, né, de uma pessoa para outra, né? E eu posso falar de mim, né? É bem particular, que as pessoas, quando elas se conectam comigo, elas entendem o que eu carrego e acabam trilhando uma jornada comigo, né? Por ser um parceiro do Pablo, um sócio do Pablo ou do Nésio, mas cada um na sua particularidade, no seu desenvolvimento, na sua área de especialidade, que é o que eu sou especialista. Sou especialista na área de corporação, desenvolvimento, estruturação. E tem muitas pessoas que estão buscando isso. Tem pessoas que estão buscando a parte de empresarização, de inteligência emocional, e o Pablo é o cara disso, né? Empresários que querem escalar os seus resultados, também falar de inteligência emocional, entender dos códigos poderosos, né? Nésio Monteiro é a mesma coisa. Então, o que eles carregam, eu carrego. Amém. Então, é exatamente isso. E isso se entende no processo, né? Não adianta forçação de barra, eu ficar doído porque o cara veio pra mim. Tá tudo certo, faz parte do jogo. É exatamente isso. Hoje tem pessoas que... É por isso que a gente cobra, infeliz. Tem pessoas que hoje... Que a gente cobra, né? O acesso. Sim. Tem que ser, senão não adianta. Tem pessoas que hoje conectam com outras pessoas que estão no meu derredor para se conectar comigo. Sim. Tudo certo isso, faz parte, né? Acho que depende do momento que você tá, né? Você consegue acessar a um determinado patamar ali, né? Então, a tal da teoria dos 6 graus de separação, né? Então, você consegue entender ali o momento que você tá e quem você consegue acessar, né? E você tem ferramentas para você vai escalando, né? Hoje eu consigo acessar fulano para chegar ao Thales. Hoje eu consigo acessar o Thales para poder chegar no Pablo. E tá tudo bem. Só que tudo isso vai depender também, essa escala e cada degrau da capacidade da pessoa, né? Ela pode chegar alguém que tá 2 vezes abaixo de você e ela vai lá, chega a outra que tá 1 abaixo, depois chega até você. Chegou até você, você viu, esse cara não é lá, tudo isso, o cara vem mentindo, o cara vem plantando e colhendo, tentando colher algo ao qual ele não está plantando. Você identificou isso, chegou no seu step, no seu momento, você identificou isso, dali mesmo o cara desce. Você identificou que o cara é bom, o cara tem propósito, o cara tem um coração ensinável, o cara é bom, é um cara que vai estar do seu lado, você vai conversar com ele, vai ali, e às vezes do seu meio ali o cara também já consegue dar outro passo. Exatamente. Então, assim, acho que vai muito ali, ninguém consegue chegar tão longe sem alicerce e sem base, né? Se fizer um castelo assim em cima da areia, primeiro vento, ele vai cair, vai derrubar. Cara, não adianta querer queimar etapa para algumas coisas. A gente tem ansiedade, poder acessar determinados níveis, mas saiba entender e valorizar o processo. É isso. E você vai alcançar. Se você for íntegro, se você levar ali a sua verdade, não adianta. Eu digo semente um tempo, mas não a todo tempo. Então, assim, se o cara não for de verdade, né? Se o cara ele não entender que ele precisa, para entrar no ambiente, servir, e só querer apresentar o produto dele a todo momento, o serviço dele a todo momento, o cara automaticamente ele não avança. Não falo nem de descartar, que é uma palavra forte, né? A questão não é essa, mas é questão de ter alinhamento. Se não está alinhado, cada um segue seu rumo. Tem ambientes aí para todo tipo de pessoa. Simples assim. Pra gente encerrar com sucesso, quero pedir para você deixar uma mensagem para quem quer crescer sem se perder e como que eles podem entrar em contato com você para poder ter sua mentoria. Então, tem uma passagem que eu uso
para tudo na minha vida, que é Provérbios 16:3, né? Consagre ao Senhor tudo que você faz para que os seus planos possam ser bem-sucedidos. Então, isso que eu sigo, né? E dessa forma que eu consigo alcançar, né, ali as oportunidades, né? Eu digo, fala-se muito do cristão, né? Poxa, o fato de você ser cristão, você não tem aflição, você não tem angústia, você não tem dificuldade, você não tem peleja, todos nós temos. A dificuldade é quando a gente tem o Senhor na nossa vida, a gente enfrenta de uma forma diferente. Então, isso que eu faço, sempre fiz, isso que me fortalece nos momentos bons e nos momentos ruins. Então, tem um conceito que eu gosto muito, né, que as pessoas se confundem achando que prosperidade tem só a ver com dinheiro, né? Então, depois que eu entendi que prosperidade não tem só a ver com dinheiro, tem a ver com dons do espírito, tem a ver com a família abençoada, com os frutos, eu entendi que eu estava jogando um jogo que não era o jogo certo. Uau. E aí as coisas começaram a fazer sentido, eu comecei a fazer negócio com propósito e as pessoas começaram a querer caminhar comigo. Com relação ao meu movimento, o Fagner e Túlio, o que acontece? Hoje nós temos um movimento chamado Clube do Incorporador, né? A gente vai fazer inclusive a 8ª edição, né? Amanhã. Inclusive, né? E, enfim... e esse evento é um evento onde eu reúno ali engenheiros, arquitetos, construtores, prestadores de serviços, donos de imobiliários, corretores, incorporadores, investidores em geral. E essas pessoas têm a oportunidade de aprender de todas as áreas da incorporação e caminhar. Alguns caminham com a gente, né? Eu digo que na verdade, não são eles que nos escolhem, nós escolhemos porque a gente entende do coração e é possível ter essa percepção, né? O Espírito te proporciona isso, o Espírito Santo te proporciona ter essa clareza quando você seleciona as pessoas, né, que vão caminhar com você. E meu objetivo é potencializar, ativar essas pessoas, né? Que elas possam aprender conceitos, que elas possam ter uma família, uma vida abençoada, vai muito além de negócios. Amém. E os negócios vêm por consequência. Então, o Clube do Incorporador, né, no meu Instagram, que tá aí enfim, alguma parte aí desse vídeo, né? Que é o Thales Barreto, né? Com 2 L's, ES. Lá tem todas as informações desse movimento que é o Clube Incorporador. A gente tá fazendo várias rodadas nos Estados Unidos, Brasil também, vai fazer na Europa no ano que vem, na Ásia. Uau. E é isso, vamos colocar pressão. E nós estamos juntos, até depois do fim. Com certeza, sempre. Sempre. É isso então, Thales. Obrigado pela participação, um cara incrível. Você é um cara que a gente tem caminhado aí com você em alguns momentos, cara de um coração como que fala? Não é ensinável, é um coração que ensina. É um coração treinador. Coração treinador, né? É um teacher. Né? É um teacher, um cara do coração grande, é um treinador, é um cara que, onde tá, todo momento assim, dá dica, fala, e eu tenho certeza que os mentorados que estão seguindo aí junto com você, pelo que eu tô lhe conhecendo pessoalmente, estão, não tenho dúvida, em boas mãos, meu amigo. Parabéns pela sua trajetória, parabéns pelo seu sucesso, não é à toa que você tem sucesso, né? É um cara que tem propósito, tem sucesso. É isso daí. Isso daí, muito gente. Obrigado, amigo. Obrigado. Você sabe que eu sou seu fã. Obrigado, nós estamos juntos sempre. E obrigado. Esse foi mais um PoeiraCast, né? Mais um PoeiraCast com Túlio Witt. Sacode a poeira, né? Poeira. Hoje não tem mais, mas um dia já teve muita poeira, meu amigo. A gente sacudiu, hoje tá limpinho, mas a gente sabe da trajetória que a gente passou, tá? Para sacudir essa poeira, e a gente quer passar ela para vocês aqui também. Então aqui a gente tá sempre recebendo pessoas de alto nível, a exemplo de Thales Barreto, porque você está no PoeiraCast, o primeiro podcast do Texas voltado para brasileiros.